Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Feliz sábado a todos. E hoje vamos continuar a história de Paulo em Gálatas. E no último vídeo nós falamos sobre a fé e a lei, sobre o evangelho que foi apresentado a Paulo. E eu contei assim muito testemunho, né? Muito fatos que já me aconteceram, o tempo que eu estava, desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, a visão que eu tinha, a visão que eu tenho hoje, e que a gente ouve muitas pessoas falando que vai para a igreja buscar a palavra, que na verdade a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E as pessoas buscam é, pessoas para trazer uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor. Então, as pessoas têm essa ideia de que ir à igreja, elas estão buscando a palavra. Põe a Bíblia debaixo do braço e diz: estou indo para a igreja buscar uma palavra. Sendo que, na verdade, a palavra de Deus está ali debaixo do braço dela. Basta que ela ore e que ela peça a Deus respostas para qualquer problema que ela tenha. A Bíblia tem todas as respostas. E para toda pergunta que nós temos, a resposta é Deus. Então, na Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia, através da palavra. Não precisamos de ninguém para interceder por nós na terra, homem nenhum. Quem intercede por nós é Jesus, e o Espírito Santo está aí para todos, para ser nosso amigo, para nos consolar. Ele, ele testifica todas as coisas. O Espírito Santo, ele faz o papel de convencer. Ele nos convence do que está escrito na Bíblia está certo, é correto, é a palavra de Deus. Então não precisamos de A, B ou C para traduzir ou para trazer uma mensagem de Deus. Basta que a gente não leia apenas o texto, que a gente peça a Deus que nos abra os olhos espirituais para que a gente possa entender e compreender o que o texto quer dizer. Isso é acessível a todos. Basta que a gente ore. Tudo é oração, porque você pode ler o mesmo texto várias vezes e cada vez Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Ontem à noite eu tentei gravar, era mais de meia-noite. E aí eu não consegui terminar o vídeo, tive que interromper. E as meninas estavam aqui numa confusão, interrompi o vídeo e não consegui voltar a gravar, que já era bem tarde, 1 hora da manhã mais ou menos. Então, eu fiquei bem chateada, porque o que eu falei ontem, hoje eu não vou conseguir falar a mesma coisa. E eu me lembro exatamente do que eu estava explicando. Não vou falar a mesma coisa, não sei, é impossível falar a mesma coisa. Então, ontem eu estava lendo a mesma passagem, falando uma maneira. Hoje eu vou ler a mesma passagem, provavelmente eu vou falar de outra maneira. Mas que não seja eu quem fale, que seja o Espírito Santo que revele através da minha vida. Que Deus revela para nós cada vez que a gente lê de uma maneira diferente. E hoje não será diferente. Então, vamos aprender a tirar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja somente para buscar a palavra. Você pode buscar a palavra dentro do seu carro, que nem eu estou agora, porque tá todo mundo dormindo. Eu não vou gravar lá dentro para não acordar todo mundo. Então, tô dentro do carro. Deus fala através dentro de um carro, Deus fala através de pessoas, Deus fala
dentro do metrô, do trem, se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver buscando a Deus. Deus fala em qualquer lugar. Lá tem um louvor que diz assim: é, se você estiver, se você submergir, se você estiver se afogando, Deus está lá para te submergir. Se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará, porque Deus estará lá com você te protegendo. Então, qualquer lugar que você estiver, Deus está. Deus está com você. Não precisa de precisa sim de estar dentro da igreja, buscando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito. Mas buscar a palavra, você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Não necessariamente dentro da igreja. É óbvio que Deus fala dentro da igreja. Deus vai falar, porque o povo está ali reunido buscando a Deus. Mas você não fique apegado somente ao templo, somente buscar a Deus dentro da igreja, porque vai chegar um momento que as igrejas se fecharão, vai ser perseguido, o povo de Deus vai ser perseguido, como é em outros países, como é em outros lugares. O povo cristão é perseguido, é morto. Se for pego com a Bíblia, se for pego reunido, falando de Deus, são mortos. No Brasil, não. Mas vai chegar o tempo que nós seremos perseguidos em todo lugar do mundo. Se for cristão, vai morrer. Então, o que nós teremos? O que nós teremos para se comunicar com Deus, para abastecer a nossa alma? Nossa fé, nossa comunhão com o Pai. Nós precisamos aprender a se conectar com Deus, a ter comunhão com Ele, independente de templo, independente de pessoas, independente de circunstâncias. É nós e Deus, porque Deus mora dentro de nós, Deus está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo está conosco, independente de lugar e circunstância. Onde você estiver e clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Então vamos continuar o texto de ontem. Estou com duas Bíblias aqui para facilitar a explicação. Não vou me demorar. E aí começa assim. Paulo em Jerusalém. Paulo, olha só o exemplo de Paulo. Paulo, ele era um judeu tradicional, daquele extremo de guardar a tradição. Ele guardava a tradição, era como se fosse um crente fanático nos dias de hoje, né? Ou uma beata católica. O Paulo, ele era judeu tão extremo, tão fanático pela tradição, religioso, e ele guardava, ele excedia, ele era muito mais do que os judeus comum, ele era extremamente religioso. E ele perseguiu o povo de Deus, né? Ele perseguiu o povo de Deus. E Deus escolheu Paulo desde o ventre da mãe dele. Deus escolheu Paulo. Paulo foi chamado por Deus. Quem apresentou o evangelho a Paulo ele recebeu o evangelho através de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, por revelação. Jesus Cristo revelou o evangelho todo a Paulo. Paulo se converteu imediatamente. Não foi a longo prazo. Paulo se converteu, Paulo teve convicção, acreditou, ele teve fé. Por isso que Paulo não foi buscar resposta em homem, não foi buscar nos apóstolos, nas pessoas que eram cristãs, não foi buscar. Paulo recebeu o evangelho e foi imediatamente falar, pregar. Ele foi um missionário, ele foi levar a mensagem que ele recebeu a outras pessoas em outras cidades. Hoje a gente faz o quê? A gente ouve de Deus, a gente quer ouvir de Deus através de pessoas que são seres humanos como nós, falhos, errantes, pecadores como nós. E às vezes Jesus fala com a gente não acredita. A gente acredita se for buscar de profeta, se for buscar de pessoas a resposta, a confirmação. E Paulo, ele teve fé, ele recebeu o evangelho e ele foi. Então, quando nós cristãos recebemos o evangelho, recebemos Jesus Cristo,
nós precisamos cumprir um papel. Nós temos que cumprir o papel, que é o ID. O ID não é só para missionário, o ID não é só para alguns, o ID é para todos. É uma ordem de Deus para todos cristãos. Vocês receberam de graça e de graça recebeis. Vocês têm que falar do amor de Deus. Tudo que vocês receberam, vocês têm que transmitir. Isso é uma missão para todos. Não é alguns, não, é todos os cristãos. Aí você fala, eu não tenho dom de pregar, não tenho dom de evangelizar, não tenho dom de não sei o quê. Não, isso é uma missão. Deus te deu uma missão. Você recebeu, você tem que transmitir. Aí vem assim. Depois de passado 14 anos, Paulo falando, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Paulo foi para Jerusalém 14 anos depois com Barnabé e Tito. E ele só foi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Os gentios são os não cristãos, os pagãos. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo só foi lá por uma revelação. Foi revelada a ele e ele foi expor o evangelho aos gentios e para quem estava lá em estima. E para que de maneira alguma eles pudessem correr, né? Correr. Então ele só foi por uma revelação. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo um grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo não forçou ninguém a circuncidar, porque esse era o pacto de Deus com o homem. Na época da lei, lá na época de Moisés, né? Antes de Jesus. Então, Paulo não obrigou ninguém a se circuncidar. E todos eram judeus, né? E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão. Ou seja, o que aconteceu? Tinham pessoas infiltradas no meio deles, falsos irmãos, né? Os falsos. Estavam lá no meio deles, querendo ouvir, pegar tudo que eles falavam, para colocar a... Eles tinham uma liberdade em Cristo, porque Cristo nos liberta, né? Cristo nos liberta. Somos livres, somos libertos em Cristo. Paulo foi evangelizado através de Jesus Cristo. E foi tudo através da fé. Ele não precisou de prova concreta. Jesus apresentou o evangelho, ele creu. Então, Paulo era liberto em Cristo. Mas os judeus não. Os judeus não. Eles eram apegos à lei, apegados à lei. Tinha que ser circuncidado o homem, o garoto, assim que nascia. Quem não era circuncidado se convertia ao cristianismo, mesmo o homem adulto, velho, tinha que se circuncidar. E aí, se infiltraram para ficar querendo entender qual a liberdade que eles têm. Eles estão pregando o evangelho, mas eles não são circuncidados. Então, eles começaram a usar disso para pegar brechas, escravizar eles. Queria colocar eles para servi-los. Se vocês não fizerem o que nós estamos falando, a gente vai denunciar vocês, a gente vai entregar vocês. Porque lá tudo era assim. Tudo era assim. Jesus não foi entregue a Pilatos, Jesus não foi entregue porque eles queriam achar pretexto em Jesus. Eles queriam achar pretexto que Jesus estava fazendo isso, que Jesus estava fazendo aquilo. Ei, tinha lá um povo infiltrado querendo pegar, só comendo pelas beiradas para querer denunciá-los. Eles estavam pregando algo diferente da lei, diferente do que era, da tradição, né, do judaísmo. Aí continua. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Eles não cederam. Paulo, Tito, Barnabé não cederam à chantagem, não se submeteram às pessoas, não tiveram medo, eles não tiveram que temer. Graças a Deus, porque só assim o evangelho pôde permanecer entre nós, se propagou até nós, né? E quanto àqueles, eles não foram covardes, eles foram corajosos de manter firme a palavra deles.
E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Ou seja, os doutores da lei, os mestres da lei, aqueles que sabiam, aqueles que se julgavam, sabe tudo, eles Deus não aceita a aparência do homem. Aqueles que se diziam mestres da lei, que estavam ali para julgar e querer condená-los, né? Deus não deu esses para Paulo evangelizar. Deus não deu. Deus só dá a Cristo, Deus só apresenta o evangelho para os escolhidos. Para os escolhidos. Porque aqueles que eram contra, Deus não deu para Paulo e falou, Paulo evangeliza eles. Não. Então, Deus não vê a aparência do homem. Antes, pelo contrário, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Eram dois evangelhos no caso, e todos de Jesus. O de Pedro, que era um discípulo, era o da circuncisão. Já o de Paulo era pela fé em Cristo, não é mais por lei, né? Então, Paulo era da não circuncisão. Dois evangelhos. Aí começou a haver um problema, começou a haver uma dissensão entre eles. E agora, estamos pregando o evangelho. Você da circuncisão, da lei, você da não circuncisão, da fé. E agora, como que a gente vai resolver esse impasse? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, Paulo, né, com eficácia para com os gentios. Os gentios não pagãos, os pagãos ou os não cristãos, automaticamente não era circuncidado. Então Paulo pregava para eles. Então Paulo deixou eles livres, não cobrou deles. Vocês têm que se fazer a circuncisão. Não, ele não cobrou. Aí houve um problema, né? Pedro e Paulo. Continua. E conhecendo Tiago, Paulo, né? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aí reuniu Tiago, Cefas e João, que eram as colunas, a graça que Deus concedeu a Paulo para a evangelização, e junto com Barnabé foram eles, esse grupo, até os gentios pregar para eles. E aí, no evangelismo que fizeram, o trabalho missionário que fizeram, eles foram até os gentios e eles a circuncisão. Aí eu acredito que foi concluído o que eles tinham que fazer. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Essa era a recomendação. Lembre-se dos pobres. E chegando Pedro a Antioquia, olha só o que vai acontecer agora. Paulo vai repreender a Pedro. Paulo repreende a Pedro. Por quê? Por conta desse fato. Eles começaram a entrar em divergência de opinião. Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, disse Paulo, por sua atitude condenável, pois quando antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Olha, Pedro, dissimulado, muito dissimulado. Pedro queria forçar e obrigar todo mundo a guardar a lei. Guardar a lei. Só que antes de Tiago chegar da parte de Paulo, Paulo e as pessoas que viriam com Paulo fazer o trabalho missionário de evangelismo, Pedro sentava junto com os gentios, os não cristãos, pagãos. Era um crente que estava junto com as pessoas não cristãs. Comia junto com eles na mesa, conversava, né? Se divertia, dava risada. Porém, quando eles chegaram, Pedro afastou-se, separou dos gentios, temendo
os que eram da circuncisão. Pedro temia, Pedro temeu aqueles que eram da circuncisão. Ele ficou com medo do povo dele julgá-lo, porque ele era da circuncisão também. E ele estava misturado com os da não circuncisão, os não cristãos. Quando o povo chegou, os judeus, né, os apóstolos, os discípulos que iam evangelizar, viram Pedro junto com eles. Na mesma hora, Pedro se levantou e se afastou. Tipo assim, nossa, deixa eu sair de perto desse povo que eu vou ser condenado agora pelo meu povo. Pelo povo de Deus, né? Foi muito falso, dissimulado. E aí, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, Pedro, mas vive como se fosse um gentil e não como um judeu. Portanto, como você pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Olha que falsidade. Você é um judeu, você anda com eles, você está com eles, você come no meio deles, você está fazendo tudo o que eles fazem. E quer obrigar eles a circuncidar, quer obrigar eles a fazer o que você não faz? Olha aí o sujo, um exemplo sujo falando mal lavado. Olha, eu não faço. Eu estou andando com as pessoas do mundo, vamos trazer para o exemplo de hoje. Eu, cristã, estou andando com as pessoas do mundo, sento na mesa, como, bebo, me divirto, falo besteira, dou risada, faço tudo o que eles fazem. E depois quero obrigar eles a guardar a lei, a guardar o mandamento, a fazer a circuncisão, a fazer tudo o que um cristão tem que fazer. Como que eu vou obrigar eles a fazer o que eu não estou fazendo? Falsidade, dissimulação. E aí, Paulo brigou com Pedro, chamou-lhe a atenção. Aí ele disse: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Paulo diz: ninguém, Pedro, vai ser justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Fé, Paulo. Você tem que ensinar fé, Paulo. Não adianta você não cumprir o que você deveria cumprir, estar junto com eles e querer cobrar deles algo que você não faz. Ninguém vai ser justificado pela lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Aí Paulo, ó, passou sabão no Pedro. Passou sabão. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Que vergonha Pedro passou, que vergonha. Tomou um sabão na frente de todos, passou vergonha. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, Paulo fala. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais quem vive, né? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, olha só, não anula a graça de Deus. Pois, se a justiça de Deus vier através da lei, olha só o que ele diz, isso é muito importante a gente estudar. Ele quer dizer assim, que ele não anula a graça de Deus, né? Mas é assim, se a justiça de Deus para nossa salvação for através da lei, Cristo morreu inutilmente. Dá para entender? Por que Cristo morreu?
para nos libertar da lei, para nos libertar do pecado, porque a lei apontava os pecados. Quem guarda a lei tem que guardar todas. Não pode pular ou comer um ponto, uma vírgula, porque se são muitas leis, não só os mandamentos, são milhares, assim, muitas leis. E se o judeu, se a pessoa quer guardar a lei, ok, ela vai guardar a lei. Mas se ela tropeçar num ponto ou num tio, ela é condenada por toda a lei. Então estávamos debaixo do jugo, estávamos debaixo de uma lei que nos apontava o erro. Por exemplo, temos a lei assim, temos lei, né, no nosso país, lei. Se você roubar, você vai preso. Se você matar, você vai preso. Se você cometer tal pecado, você vai preso. Se você for corrupto, você vai preso. Se você for um psicopata, sei lá, se você for um assassino, se você for um colarinho branco, qualquer coisa que você cometer que esteja dentro da lei, você é condenado. Então, a lei diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Se você fizer, você é condenado, você é responsável, você vai ter que assumir, você vai pagar por toda a lei, né? E quando Cristo morreu na cruz, foi para nos tirar, foi para nos libertar. Não somos mais sujeitos à lei, porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Se Jesus morreu para nos salvar, carregou sobre ele todo o nosso pecado, somos livres, somos libertos. Não temos mais que guardar a lei. Por quê? Porque não somos justificados pela lei, mas pela graça de Deus. Aí vocês podem me perguntar assim, ou seja, o que você quer dizer com isso? Que nós somos livres, podemos fazer o que nós queremos? Não, claro que não. O que eu quero dizer com esse texto? Que quando a pessoa recebe o evangelho, ela é uma cristã, ela é convertida, automaticamente o Espírito Santo vai convencer ela do pecado que ela comete. Se o Espírito Santo convence o ser humano de que ele é um pecador, de que ele erra, de que ele está cometendo pecado, ele vai pedir perdão, ele vai se humilhar, ele vai pedir o perdão de Deus. Conversão genuína, gente. Estamos falando de uma pessoa que foi convertida genuinamente, dentro do coração. Não um falso como os falsos irmãos lá que estavam infiltrados no povo, só para pescar as informações e levar lá para os mestres da lei para condená-los, para prendê-los, para persegui-los. Não tô dizendo dos falsos cristãos que diz: ai, eu sou cristã, nossa, me converti, eu virei crente, é o termo, né? Antigamente era assim, eu já nem sei mais. Virei crente. Colocar assim no seu status do Instagram, seu nome, fulana e a sigla da igreja que frequenta. Fulana tal, tal, tal. Né? Fulana e coloca a sigla da igreja. Você dizer que é cristã não te define. Qualquer um pode ser cristão e dizer: eu sou cristão. Mas a conversão, ela é de dentro, ela é genuína. Você olha para uma pessoa, sem que ela diga uma palavra, você sabe que ela é cristã. Você passa na rua, você olha em qualquer lugar que você tiver, você passa o olho assim pelas pessoas. Você sabe quem é cristão pelo comportamento, pela vestimenta, pela maneira de falar, pela maneira de se comunicar, pela maneira da pessoa ser, pela a luz que ela emite. Agora, tem gente que você olha, a pessoa se diz, está lá no Instagram dela, fulana da igreja, blá, blá, blá. Né? Não vou dizer as siglas, mas eu vejo isso direto no Instagram. Fulana e a sigla da igreja bem grandona, assim, tipo assim, ó, sou cristã, sou crente. Você não precisa dizer que é crente, basta que a gente olhe seu perfil, basta que a gente olhe suas fotos, basta que a gente olhe as suas vestes, basta que a gente olhe a sua maneira de se comportar. Tem gente que se diz cristã e tá lá
na danceteria, na boate, bebendo, enchendo a cara, se divertindo, tá pra balada como as pessoas do mundo que não servem a Deus, né? Que estão por aí, soltas, que não receberam ainda não receberam ou não tiveram interesse, porque o evangelho está aí fácil a todos. Fácil que eu digo, se for olhar, tem muita igreja espalhada. Em toda esquina tem uma igreja. É como os bares. Em todo canto tem um bar. Em todo lugar tem uma igreja. Diferente, as denominações, mas tem. O evangelho hoje é acessível a todos. O Brasil é um país livre, é um país, e São Paulo, né, é um estado laico. Não temos restrição, as pessoas são livres, pode buscar a Deus, as igrejas estão abertas, podemos ter acesso à Bíblia. Não somos perseguidos ainda, mas quando apertar a situação, seremos perseguidos. E aí, o que nós acumulamos? Foram os tesouros da terra? Foram as coisas desta vida? Ou acumulamos o reino de Deus dentro de nós? Acumulamos as passagens, as palavras de Deus dentro de nós? Porque viveremos pela fé. Quando não tivermos mais como buscar a Deus, viveremos pela fé. Vai ser nossa intimidade com Deus. Oração, oração. Você vai, se puder ter Bíblia ainda, né? Porque se a gente for pego com Bíblia, seremos condenados. Então, o que nós vamos levar dessa vida é a fé em Cristo Jesus. É ela que permanece. Tem vídeo que eu já gravei no YouTube que diz que são três coisas: é a fé, o amor e a caridade. Ou a fé, o amor e a esperança, algo assim. O que nós vamos levar de tudo isso é a fé, o amor e a esperança de que Jesus virá nos buscar, e é isso que nós levaremos para o céu. Deus está nos preparando na terra para um propósito, para algo que nós faremos no céu. Nós não estamos aqui de passagem. Tem gente que acha que nós estamos aqui para trabalhar, para se divertir, para casar, ter filhos, conquistar, comprar carro, comprar casa. Que Deus nos trouxe para essa vida para conquistar coisas. Mas não, não é isso. O que Deus nos trouxe é para que Ele nos preparasse nessa vida para que nós pudéssemos herdar o céu. Porque lá no céu, sim, viveremos eternamente, viveremos com Deus, viveremos com Cristo. E o que a gente vai fazer lá? O que a gente vai fazer lá? Trabalhar, casar, ter filho, é isso que a gente vai fazer no céu? É para isso que nós estamos nos preparando na terra, porque nós vamos fazer a mesma coisa lá no céu? Não. Por isso que a Bíblia nos diz buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer nos transformar na terra, Deus quer nos moldar aqui na terra, nos transformar, porque lá no céu nós viveremos eternamente. Adoraremos a Deus, louvaremos a Deus, glorificaremos a Deus, estaremos com Deus, com Cristo, estaremos com os anjos, com os apóstolos, com os discípulos, com quem foi fiel e guardou a palavra de Deus dentro do coração e foi salvo, estaremos com eles no céu, reinando eternamente. E lá não vai ter briga, não vai ter contenda, não vai ter confusão, não vai ter dissensão. Lá viveremos em paz, feliz. Lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá sofrimento. Tudo que a gente passa aqui, lá no céu não vai ter. Lá viveremos feliz, cantando, dando glória, alegre. Lá vai ter vida, não vai ter morte. Lá não vai ter tristeza, só alegria. É isso que Deus está fazendo conosco, preparando nós para herdarmos o céu. Aqui é sofrimento, lá é vida, lá é alegria. Então, viveremos não através da lei que somos salvos, é através da graça. Porque se fosse através da lei, Deus não mandaria Jesus Cristo morrer por nós. Porque Jesus Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos direito à salvação. Não há mais a salvação só para os judeus, é para todos os povos. Judeus, gregos, vamos dizer assim, judeus, gregos, troianos, sabe, asiáticos. Nós
A todos. Jesus Cristo uniu todos os povos. Como que ele uniu? Quando Jesus morreu, ele diz assim, gente, quem crê em mim e for batizado será salvo. Ponto. Todo povo, língua, reino, tribo que aceitar Cristo, crer em Jesus, receber a graça, o evangelho e for batizado será salvo. Ponto final. Porque judeu, a salvação era para o judeu. Ele tinha que guardar a lei e obedecer, porque ele era um povo terrível. Mas hoje não. Se fosse a salvação através da lei, Jesus não teria morrido. Ou a morte de Jesus na cruz teria sido em vão, porque continuaria valendo a antiga aliança. Jesus, quando morreu na cruz, Deus fez uma nova aliança com o povo através de Jesus. Jesus nos liga a Deus. Jesus nos liga a Deus. Então é isso, gente. Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu não vou continuar porque tem muito texto ainda. No próximo estudo, eu vou ler com vocês sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. É isso que eu estou já concluindo agora. Somos justificados pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Ponto final. Esse é o tema do próximo estudo que nós vamos concluir e vocês vão entender como o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso. É através da fé. A fé sem obras é morta, como a obra sem fé é morta. Então, tudo é em função da fé. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a vocês por ter me acompanhado e é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um estudo sobre Gálatas, sobre a fé em Cristo Jesus. Um beijo.